com sua mulher do PDS. Muitos desses deputados não estarão nessa fila de cumprimentos no início do próximo ano, quando não estarão daqui a um ano na recepção que o presidente oferece aos parlamentares na abertura do ano legislativo, porque há eleições esse ano e o que se prevê é que seja muito grande a renovação da Câmara dos Deputados. O senador Afonso Camargo, que foi candidato a presidente pelo PTB. Deputado Irajá Rodrigues, do PMDB do Rio Grande do Sul. Ex-governador do Mato Grosso. Júlio Campos, do Mato Grosso. Deputado Zé Lourenço, novo líder do PDS na Câmara dos Deputados, depois de ter sido líder do partido da Frente Liberal. Deputado Maurício Nassar, do Paraná. Esse é o deputado Roberto Jefferson, do PTB do Estado do Rio. Governador de Alagoas, Moacir Andrade. Que era vice-governador do então governador Fernando Collor e assumiu em seu lugar. Ali passou o senador Monsueto de Lavor, do PMDB de Pernambuco, muito ligado ao governador Miguel Arraes. Ademar... Ex-deputado Ademar de Barros Não, Filho. deputado. Deputado Ademar de Barros Filho, Sua mulher. de São Paulo. Filho de Ademar de Barros. Arnaldo Faria de Sá, PRN de São Paulo. A Moema Santiago, deputada do PSDB Tucano do Ceará. Senador Mendes Canali, primeiro secretário do Senado Federal. Mato Grosso do Sul. Até agora só não apareceram nessa fila de cumprimentos parlamentares. O senador Mário Covas. Senador Mário Covas, agora o senador Teotônio Vilela Júnior,
de Alagoas, filho de Teotônio Vilela. O senador Mário Covas, como está magro, O senador né? Mário Covas, quase irreconhecível. Ele saiu de um regime de emagrecimento numa clínica no interior de São Paulo. Ontem ainda supunha-se que ele não compareceria sequer à sessão de hoje do Congresso Nacional. Não só ele compareceu ao Congresso Nacional, como veio a cumprimentar o deputado Marcelo Cordeiro, do PMDB da Bahia. Esta recepção está muito mais ecumênica do que se poderia esperar. Não há dúvida nenhuma de que o senador Mário Covas vai manter uma atitude muito firme de oposição ao novo governo, e é ele, o senador Chagas Rodrigues, do PSDB, do Piauí, também um senador de oposição. A presença desses representantes da oposição está indicando que a maioria do Congresso quer manter uma situação de convivência cordial, civilizada e adulta com o novo governo, sem prejuízo da independência de suas posições. Deputado José Serra, do PSDB, presidente regional do PSDB em São Paulo, que foi ali, passou o deputado Mauro Campos, do PSDB de Minas Gerais. Mas, enfim, até agora só não apareceram representantes do PT e dos partidos comunistas. Que é PMDB, PDT, PSDB, esses compareceram, em massa, aliás, né? Na sessão solene do Congresso, hoje de manhã, todos os partidos estavam representados. No caso do PT, a decisão da direção nacional do partido é que haveria apenas um parlamentar representando todo o partido. Do PDT estavam vários deputados, estava o novo líder da bancada na Câmara, deputado Dotel de Andrade, estavam os senadores, estava o deputado Roberto Freire, líder do partido do PCB, deputado Gerson Pérez, do Pará, do PDS. Havia dúvidas se na reunião de lideranças que o presidente deseja realizar para expor o conteúdo de seu pacote econômico, se todos os partidos compareceriam ou apenas alguns. Agora parece não haver dúvida de que o deputado Raul Belém, ex-PMDB de Minas Gerais, agora do PRN, apoiou desde o primeiro turno a candidatura a Fernando Collor. Deputado Inocêncio de Oliveira, da Frente Liberal de Pernambuco, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado José Ulisses, do PMDB de Minas. Deputado Vasconcelos, Pernambuco. O deputado Zé Carlos Vasconcelos passou aí agora do PMDB de Pernambuco, agora o deputado Ronaldo César Coelho, do PSDB do Estado do Rio.
O deputado Arthur da Távola, do PSDB do Estado do Rio, que no primeiro turno apoiou Mário Covas e no segundo turno apoiou a candidatura de Lula. Deputado Senador José Richa, um dos cardeais do PSDB. Do Paraná. Maria de Lourdes Abadia, deputada estadual, muito popular em Brasília. Até falada para a governadora, possível candidata a governadora. O ex-deputado Paulo Maluf, que foi adversário de Fernando Collor no primeiro turno dessa eleição. Naturalmente é uma conversa um pouco mais longa. É padrinho de casamento do Collor, né? E gostaria muito de ser candidato de Collor a governador de São Paulo. E pela configuração que vai tomando a campanha em São Paulo, quase Geraldo fatal. Bulhões, deputado de Alagoas, Geraldo Bulhões, que sempre apoiou o Collor, PRN, e sua mulher. O irmão de Geraldo Bulhões, alagoano. O deputado Fábio Feldman, do PSDB, que foi o principal defensor da causa ecológica na Assembleia Nacional Constituinte. O ex-deputado de São Paulo, Armando Pinheiro, presidente do PDS. Arnaldo Prieto, ex-ministro do Trabalho, deputado pelo Rio Grande do Sul. A Bahia. Deputado Francisco Benjamin, da Bahia. Deputado Maurício Campos, de Minas, ex-prefeito de Belo Horizonte. Deputado José Bonifácio, também de Minas, do PDS, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Paulo Maluf. É uma figura importante no Congresso. Essa presença tão numerosa de parlamentares, e de tantos parlamentares, já agora, tantos parlamentares importantes da oposição, cobre de saída uma das metas políticas do novo governo para esse seu início. Estabelecer um clima de entendimento e evitar o clima de confronto com o Congresso Nacional. O deputado Teodoro Mendes, de São Paulo, que na época da campanha das diretas foi autor também de uma emenda. Deputado Ibrahim Abiaque, o ministro da Justiça no governo Figueiredo, agora deputado pelo PDS de Minas. Deputado Gilson Machado,
líder dos usineiros de Pernambuco. Deputado Nelson Sabrá, do Estado do Rio, que foi um dos primeiros parlamentares do Estado do Rio a apoiar a candidatura do presidente Fernando Collor. Sandra Cavalcante. Deputada Sandra Cavalcante. Rio de Janeiro. A deputada Sandra Cavalcante é uma da... deputado Parlandim, Piauí. do Piauí. Deputado Antônio Ferreira. De Alagoas. Deputado José Carlos Martinez, do Paraná, presidente do PRN do Paraná e pretendente ao governo do Estado do Paraná. Com a nomeação do deputado Alceni Guerra para o Ministério da Saúde, fica mais fácil a candidatura do deputado José Carlos Martinez. Deputado Basílio Villani, do Paraná. Deputado Renato Johnson, também do Paraná. Deputado Oscar Correia, filho. Filho do ex-ministro da Justiça, Oscar Dias Correia, e um dos candidatos da Frente Liberal ao governo de Minas. Deputada Rita Furtado, do estado de Rondônia. Deputado Jofran Feijá, de Brasília. Estão ouvindo? Renan Calheiros. Deputado Renan Calheiros é o líder do governo na Câmara e candidato do PRN ao governo de Alagoas com apoio do presidente Fernando Collor. Senador João Lira. Senador João Lira, de Alagoas. Deputado Albérico Cordeiro, também de Alagoas. A vice-governadora de Minas, Júnia Marise, que apoiou a candidatura Collor desde o começo e gostaria de ser candidata pelo
PRN ao governo de Minas. A vice-governadora teve dificuldades durante a campanha com o senador Itamar Franco, mas agora estão se cumprimentando cordialmente. Até porque a vitória superou essas dificuldades todas. A essa altura já devem estar sendo divulgados pelo Palácio do Planalto os primeiros decretos, as primeiras medidas provisórias assinados hoje, pouco antes do meio-dia, pelo presidente Fernando Collor, logo depois de receber a faixa presidencial no Palácio do Planalto. O ministro José Carlos Moreira Alves, do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Supremo, que, aliás, presidiu a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. O ministro Célio Borja, também do Supremo Tribunal Federal, foi o ministro Paulo Brossard, ex-ministro da Justiça. O ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, ex-procurador-geral da República, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, que tradicionalmente era uma casa de homens idosos, hoje tem ministros muito jovens. Um deles deixou o Supremo dias atrás, aos 46 anos de idade, para ser ministro do exterior, o ministro Francisco Rezec. A agenda do novo governo para amanhã prevê já às 7 horas da manhã uma reunião do Ministério, na qual o presidente Collor poderá anunciar as tão esperadas medidas econômicas contra a inflação. Às 10 horas, o presidente vai ao Congresso Nacional para entregar ao senador Nelson Carneiro, presidente do Senado, e ao deputado Paz de Andrade, presidente da Câmara, o texto dessas medidas econômicas, dessas medidas que compõem o pacote econômico. Algumas dessas medidas dependerão da aprovação do Congresso Nacional, por imposição constitucional, e serão encaminhadas ao Congresso sob a forma de medidas provisórias, projetos de lei ou projetos de lei delegada. Outras medidas são de competência exclusiva do Poder Executivo e podem ser adotadas por meio de decretos, por meio até de portarias ministeriais e por meio de resoluções do Banco Central. De qualquer maneira, será de boa política o presidente, no seu primeiro dia de trabalho, levar pessoalmente ao Congresso o texto mesmo dessas medidas que não dependem de aprovação dos senadores e dos deputados. Essa solenidade do Palácio do Planalto está terminando e nós teremos mais informações daqui a pouco no jornal Bandeirantes. Rede Bandeirantes na posse do novo presidente.
Continua a solenidade de posse, aliás, a solenidade de cumprimento das autoridades brasileiras, justamente na festa da posse do presidente Fernando Collor no Palácio do Planalto. Marilena, uma informação que acaba de nos chegar agora e que vai mostrar que o mar não está para peixe. O secretário-geral da Presidência da República é o lugar que era ocupado pelo chefe do Gabinete Civil, o embaixador Marcos Coimbra, acaba de assinar, neste momento, uma portaria decretando ponto facultativo amanhã, sexta-feira, em todas as repartições públicas federais do Brasil. Ora, moça, vamos pensar por que ponto facultativo? Se esse é um governo que quer fazer os funcionários trabalhar, e muitos não trabalham, como é que esse governo agora, assim, de repente, dá ponto facultativo? É sinal de que essas medidas que vão sair amanhã contém coisas bastante profundas, inclusive atingindo aquela parte ociosa do funcionalismo público. Seria talvez, é uma mera especulação, feita em cima da hora, mas seria talvez uma forma de manter o funcionalismo fora dos lugares para os quais muita gente não vai voltar mais a partir da semana que vem. O senhor ministro de Estado da Justiça apresenta os integrantes de seu ministério. A expectativa é bastante grande sobre essas medidas amanhã. Agora, parece-me que vai acontecer a apresentação dos funcionários da Marinha para tomar posição dos ministérios de cada ministro do novo governo. O ministro da Justiça, Bernardo Cabral, apresenta então agora ao presidente, ao vice-presidente, os funcionários mais graduados do seu ministério. Pelo jeito, Marilena, essa solenidade só termina à meia-noite. Vai longe, hein, Chagas? Vai bastante longe. Nós continuamos aqui. Uma informação que acabou de chegar é de que o líder do PT no Congresso Nacional, o deputado Gumercindo Milhomem, disse que a visita do presidente ao Congresso amanhã, onde anunciaria aos parlamentares as primeiras medidas do governo dele, não tinha um amparo regimental. O delegado Romeu Tuma, Marilena, está cumprimentando agora o presidente. E olhem como o xerife para, conversa e já estará prestando contas daquilo que já está fazendo desde alguns dias. Vejam só, durante toda essa solenidade que começou pouco depois das 5 horas da tarde, é a primeira conversa realmente mais densa, mais profunda e mais séria que o presidente tem. E é por parte do delegado Romeu Tuma, o superpoderoso chefe da Polícia Federal e da Receita Federal. E acompanhado do chamado Tuminha, que é o filho do Tuma, que aliás é muito parecido com ele. Continuam as apresentações dos altos funcionários do Ministério da Justiça. Quem faz as apresentações ao presidente e ao vice-presidente é o ministro da Justiça, Bernardo Cabral. Continuando então a informação, Chagas, que eu comecei a ler, repetindo a informação para dar sequência aqui, volto a lembrar que o líder do PT, o deputado Gumercindo Milhomem, disse que a visita do presidente ao Congresso, onde ele iria anunciar aos parlamentares as primeiras medidas do governo dele, não tinha amparo regimental e que, portanto, não poderiam ser fixadas regras para isso. Ele explicou que achava natural que os parlamentares pudessem pedir a partes, com o que não concordou justamente a assessoria do presidente. O líder do governo Collor, o deputado Renan Calheiros, por sua vez, disse que líderes radicais de oposição estavam querendo transformar a visita do presidente numa espécie de inquisição. E foi aí que a coisa toda engrossou, não é mesmo? Não há dúvida, Marilena, que se o presidente fosse ao Congresso para ler da tribuna as medidas econômicas de recuperação nacional, não há dúvida que a curiosidade, não só dos parlamentares da oposição, mas de todos os partidos, seria incontrolável. Alguns iam querer perguntar coisas para ele para aparecer, mas a maioria teria mesmo curiosidade em saber como é que é isso, como é que é aquilo. Eu tenho a impressão que a melhor solução realmente terá sido, para a harmonia entre os dois poderes, legislativo e executivo, a melhor solução mesmo foi o cancelamento da ida do presidente Fernando Collor e o envio das medidas por portador. Tem que caçar. Vai lá caçar, porque agora não tem. Não, agora não vai ter. Agora o ministro da Marinha quem está apresentando os altos funcionários, primeiro escalão exatamente do seu ministério, ao presidente e ao vice-presidente.
Essa cerimônia deve se prolongar bastante, Chagas, se cada ministro for apresentar os seus funcionários. Até que, olha, acabou de me contradizer o ministro da Marinha, porque foi muito rápido, apresentou apenas 4 e já está lá o ministro do Exército para apresentar o seu primeiro escalão. Nós sabemos que os militares brasileiros são disciplinados. Não há dúvida nenhuma, e vamos aqui fazer um parêntese, depois que deixaram o poder, depois que acabou o regime militar, eles têm se comportado com a maior correção, exemplarmente. E eis aí mais um pequeno exemplo. Para poupar o presidente, são apresentados apenas, agora pelo ministro do Exército, os comandantes das 4 regiões militares, melhor dizendo, das 5, que a Amazônia está integrada agora em pé de igualdade com as outras. E paralelamente a essa solenidade que está acontecendo no Palácio Planalto, continuam acontecendo outras coisas na cidade. Os presidentes, chefes de Estado, chefes de governo que estão aqui em Brasília estão todos conversando com a imprensa, pela manhã, à tarde e à noite. Amanhã será um dia rico, pelo menos, nessa área internacional, nos jornais brasileiros. Daniel Ortega, por exemplo, que é o presidente da Nicarágua, está dando uma coletiva neste momento à imprensa no Hotel Nacional. E outras acontecerão mais à noite e outras acontecerão amanhã cedo. E há ainda também uma exclusiva do Fidel Castro para você, não é mesmo, Chagas? Marilena, era disso exatamente que eu ia falar. Nessa exclusiva do presidente Fidel Castro, onde falamos muito de política externa e um pouco de ideologia, aconteceu um fato singular. Foi comigo para entrevistar o presidente Fidel Castro, não para participar da entrevista, mas para conhecê-lo, a jornalista Denis Rivera, da TV Aratu, lá da Bahia, nossa associada. A Denis disse, não, deixa eu ir, ótimo. Ela foi. No final, ela pediu para fazer uma pequena pergunta ao presidente Fidel Castro. E saiu dessa pequena pergunta da Denis um furo daqueles enormes, que eu não vou contar, que os telespectadores verão à noite. Ela perguntou sobre a vida sentimental do presidente Fidel Castro, que é um mistério total até para os cubanos há muito tempo. Perguntou se ele era casado, se ele era solteiro, e ele deu uma resposta monumental. Não esclareceu nada, mas uma resposta inteligentíssima que você vai ficar esperando, Marilena, para conhecer. Eu acho que eu já sei, mas eu não vou contar. Os telespectadores vão assistir essa resposta às 8h30 no Jornal da Manchete, que terá ainda o ministro do Trabalho, Rogério Magri, ao vivo conosco aqui no estúdio. Uma outra notícia também que acabou de chegar às nossas mãos é que o novo líder do governo Collor no Senado, o senador José Inácio, anunciou que entrega amanhã a direção do PSDB, partido ao qual pertence, a carta de afastamento do partido. Ele entrega justamente à direção a carta de afastamento do partido. Ele estava sendo ameaçado de expulsão, portanto se antecipou a essa expulsão e vai entregar essa carta num gesto correto politicamente, não é mesmo, Chagas? Os tucanos ficaram muito bravos com José Inácio, acusam o senador de não havê-los consultado primeiro se devia ou não devia aceitar a liderança do governo no Senado. Mas José Inácio retruca e diz que foi ao Espírito Santo, foi às suas bases, ouviu os seus prefeitos, ouviu deputados estaduais, até federais, e eles disseram que ele deveria assumir a liderança. Só assim ele assumiu. Aí é o tal negócio. Quem tem razão? Um lado ou o outro? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Ele já se desliga do PSDB e acaba a crise. É mais um potencial parlamentar para o PRN. Agora o ministro, ex-ministro, o ministro das Relações Exteriores, mas também chamado chanceler e ex-ministro do Supremo, Francisco Rezec, que aliás foi meu professor, Chagas, na Universidade de Brasília. Agora chanceler apresentando o alto escalão do Itamaraty. Ele era professor de ética e legislação nos meios de comunicação. Exatamente. E há uma peculiaridade. Quando ele deixou essa cadeira, quem pegou fui eu. Ali está o novo chefe de gabinete do Itamaraty, embaixador João Nogueira, seguido por outros embaixadores chefes dos departamentos específicos do Itamaraty. Embaixadora Tereza Quintela, que chefiou por muito tempo o Instituto Rio Branco. Solicitamos aos senhores integrantes do Ministério da Educação que se posicionem para os cumprimentos. É o representante do Itamaraty no Congresso Nacional para Assuntos Parlamentares.
Continuam as apresentações que cada ministro está fazendo do seu escalão imediato, digamos assim, de trabalho ao presidente e ao vice-presidente. Marilena, será que o ministro Francisco Rezec está tão familiarizado assim com o pessoal do Itamaraty? Eu acho que sim, Chagas. O ministro Francisco Rezec é um velho conhecido do Itamaraty. Ele deu aulas no Instituto Rio Branco por muito tempo. Ele foi também, durante muito tempo, um dos examinadores do CAI, que é o curso de altos estudos do Itamaraty. Uma das provas a que os diplomatas são submetidos depois de algum tempo de trabalho, já na carreira. Uma das provas duras, aliás. Estão sendo apresentados, Marilena, os funcionários do Ministério da Educação, mas eu pergunto a você, que é expert em política externa, será que o Itamaraty recebeu bem a nomeação de alguém de fora como chanceler? Eu acho que sim, porque justamente pelo que eu conversei com alguns diplomatas, alguns embaixadores e ministros, eles não consideram o Rezec uma pessoa assim tão de fora do Itamaraty. Ele é amigo de muitos anos, ele sempre um especialista em direito internacional na Universidade de Brasília. Então, durante muitos anos, justamente como eu estava dizendo, ele foi professor e foi examinador da banca do CAI, que é o curso mais duro, né, pela prova mais dura, talvez, pela qual os diplomatas têm que passar ao longo da carreira. E ele foi um dos principais examinadores dessa banca do CAI, e nesse convívio com o Itamaraty, criou grandes amigos do Itamaraty. Eu acho que ele foi um nome bastante bem recebido na casa. Os diplomatas temiam, na realidade, que o ministério fosse entregue a um político que poderia usá-lo para fins mais eleitoreiros, o que não é o caso do Francisco Rezec, agora chanceler. Mas, de qualquer maneira, sempre fica uma ponta de mágoa, porque já que o presidente Collor colocou tantos diplomatas em cargos importantes no Palácio do Planalto e em outros cargos, por que não colocar um diplomata de carreira justamente para comandar o Ministério das Relações Exteriores, né? Agora, Marilena, o ministro da Aeronáutica, o novo ministro da Aeronáutica, está apresentando os seus principais auxiliares, os comandantes de zonas aéreas. Lá está o brigadeiro Murilo Santos, que foi até cotado para ser ministro. Estão lá os brigadeiros sendo apresentados ao presidente Fernando Collor. Solicitamos aos integrantes do Ministério da Saúde que tomem posição. Agora, os representantes do Ministério da Saúde. O deputado Alceni Guerra é o novo ministro da Saúde e vai apresentar o seu principal estado. E o dia de amanhã do presidente vai ser tão ou mais intenso do que o de hoje. O de hoje já foi bastante intenso, aliás, só esses apertos de mão já tomaram bastante o tempo, a paciência e até a saúde do presidente, que já mostra sinais de cansaço. Mas amanhã ele continua nesse mesmo pique de trabalho. Ele reúne o ministério às 7 da manhã. A Rádio Brás vai estar transmitindo essa reunião ao vivo. É uma cadeia facultativa, evidentemente, e vai entrar na cadeia quem quiser. Nós deveremos estar lá mostrando. Depois, às 8 horas, ele começa a receber, em audiências de 15 minutos cada uma, alguns chefes de missões, presidentes e primeiros ministros das missões estrangeiras que vieram para a posse. A ordem para esse encontro é a seguinte: os presidentes do Suriname, da Guiana, da Colômbia, Chile, Peru, Nicarágua, Bolívia, Venezuela, Paraguai e Uruguai. Às 10 horas, o presidente Fernando Collor vai então ao Congresso, ou melhor, ao gabinete do senador Nelson Carneiro, que é o presidente do Congresso, onde vai entregar o programa de governo com todas as medidas que vão passar a vigorar a partir de amanhã. Em seguida, o presidente retorna ao Palácio do Planalto e recebe o presidente da Argentina, Carlos Menem, com quem vai assinar um acordo de cooperação bilateral Brasil e Argentina. Aí voltam as audiências de 15 minutos e o presidente recebe o presidente de Cuba, Fidel Castro, e os presidentes de Cabo Verde, Angola e o vice-presidente do Soviete Supremo. Marilena, interrompendo você no programa do presidente Collor de amanhã, quem agora está apresentando o seu staff é a economista Zélia Cardoso de Mello, talvez uma das ministras mais importantes do atual governo. Aliás, muito bem recebida quando foi anunciada, não é mesmo? Dizem que alguns grupos